todas e a todos, olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira semana do Livro e da Leitura, uma iniciativa promovida pela Escola Superior de Educação João Piaget de Almada. É com grande alegria que a nossa instituição acolhe e promove este evento dedicado por inteiro ao livro de recepção infantil e juvenil. O tema desta primeira edição: Ler, Ser e Sentir, o papel da leitura no desenvolvimento da criança. Esta iniciativa ocorre entre 28 de março e 2 de abril e estão aqui considerados 3 eventos online e um dia dedicado ao livro para criança, que será dia 2 de abril, no sábado. Toda a programação está disponível no nosso site. Vem aí a Semana do Livro e da Leitura, dedicada ao livro infantil. E os 3 eventos online são, na verdade, 3 mesas redondas. E estamos a dar início, precisamente, à primeira mesa. Esta mesa de hoje, Desafios da Promoção da Leitura na Atualidade, vai ter aqui a participação de diversos especialistas de diversas áreas, especialistas não só. Com grande alegria nós acolhemos aqui desde bibliotecários, editoras, quem está também mais ligado às bibliotecas escolares, mas também, por outro lado, quem está mais por dentro das dinâmicas de bibliotecas municipais. Vai ser, sem dúvida, um momento muito rico e hoje estão muito bem entregues, estão aqui com moderação do nosso professor Miguel Feio. O próximo webinar vai ser 30 de março, às 8 horas, contando com a presença também de diversas personalidades, também professores, bibliotecários, uma escritora muito acarinhada por todos, a Luísa Douglas Soares. Temos também um psicólogo, temos uma investigadora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e realmente serei eu própria a fazer a moderação. E o tema dessa mesa redonda é literatura e desenvolvimento afetivo da criança. Sem dúvida será um momento muito, muito interessante e, enfim, está dirigido a todos, ao público em geral. Por fim, em termos de eventos online, temos uma última mesa redonda que vai acontecer já no próximo dia 31 de março, pelas 18 horas. Literatura para todos, mediação, bibliotecas e universo digital. Porque pensar a promoção da leitura, a educação literária e o livro para crianças é também algo que deve ser equacionado envolvendo a família e a comunidade. E por isso foi pensado também este tema. Teremos aqui o projeto Bando de Livros, teremos connosco a muito acarinhada e bastante conhecida de todos, contadora de histórias, Bru Junça. Teremos também bibliotecários, teremos aqui um representante de biblioteca itinerante de Abrantes, teremos aqui também o coordenador do Centro de Formação da Associação de Escolas do Seixal e teremos ainda a representação da Biblioteca Municipal do Seixal. Isto, eventos online. Mas depois, no sábado, dia 2 de abril, que é precisamente o Dia Internacional do Livro Infantil, é um evento que nós decidimos ser de portas abertas para a comunidade. É o Dia das Crianças, é o Dia das Famílias. E nisto, nós vamos ter 2 momentos. Sábado de manhã, no nosso campus de Almada, teremos às 10 horas a apresentação de diversas obras, onde se contam várias obras para crianças, inclusivamente uma que aparece uma versão multilingue e uma das línguas representadas é em mirandês. Segue-se uma sessão de contos a partir das 11h30 e vamos ter um momento extremamente rico, contando com a presença de diversas contadoras de histórias. Por acaso, é verdade, tudo no feminino. Depois, à tarde, no auditório da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, temos aqui também uma sessão de contos, desta vez apoiada realmente pela Junta de Freguesia de Fernão Ferro, que também se associa a nós. No espaço do campus vão estar em curso também uma exposição promovida por professoras bibliotecárias
do Grupamento de Escolas Paulo da Gama, que se associaram também a nós nesta iniciativa, e ao longo desta semana e da próxima vamos ter uma troca e doação de livros para crianças e jovens. O objetivo é, sobretudo, o de promover não apenas a sustentabilidade, a troca, a partilha de experiências de leitura, mas também, simultaneamente, ter aqui uma vertente solidária, pelo que, no final, os livros angariados, que não forem alvo de mais trocas, vão ser doados a duas instituições. Uma, a Adensumos, uma associação sediada no Laranjeiro e que tem um papel muito importante no apoio à comunidade migrante, e ainda o Centro Juvenil Padre Amadeu Pinto, que também está aqui muito próximo daqui das nossas instalações do Instituto João Piaget de Almada. O meu agradecimento em nome da direção da Escola Superior de Educação a todos aqueles que aderiram e que nos apoiaram, a todos os nossos parceiros, a todos os nossos oradores, bem-ajam. Vamos ter, sem dúvida, aqui momentos muito ricos e é um gosto poder partilhar também com todos aqueles que aderiram e se inscreveram também para assistir às nossas mesas online. Não vou demorar mais tempo. Estou muito contente com toda esta iniciativa, com a abrangência que já temos, e agora passo a palavra aqui ao colega Miguel Feio. Obrigado, Ana. Excelente semana e resumo daquilo que vai acontecer. Eu estou a crer que vai ser uma semana riquíssima, mas também uma grande expectativa, uma vez que é a primeira semana, como dizia bem, que vamos ter este evento que se pretende que se estenda nos próximos anos. Qualidade não irá faltar. E, portanto, os nossos protagonistas serão pessoas, e são pessoas com uma elevada experiência dentro destas áreas da leitura, do conto, numa perspectiva mais política, numa perspectiva mais académica, numa perspectiva mais de investigação, dinamização destas temáticas junto de diferentes públicos, seja professores, sejam dinamizadores, animadores culturais, sejam escolas, portanto é muito, muito diversificado e, portanto, tem todas as condições para garantir que esta semana seja uma semana muito, muito rica. Esta iniciativa pretende motivar aqui a reflexão junto de diferentes, enfim, desta comunidade, diferentes intervenientes em contextos educativos diversificados e também, naturalmente, relativamente ao desafio da promoção do livro e da leitura numa era digital, sobretudo depois de passarmos por um contexto pandémico bastante que deixou marcas, torna-se fundamental envolver o público e sensibilizar para o potencial das competências leitoras no desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança, e perspectivar também aqui um mais sólido envolvimento das famílias na manutenção de hábitos de leitura em casa. Este encontro está enquadrado naquilo que nós, quer dizer, que é a matriz e o pedigree da Escola Superior de Educação, do Instituto Piaget, portanto faz parte da rede de educação Unesco, e, portanto, irá ter no final de abril, no dia 30 de abril, um grande encontro, o 20º encontro da rede de escolas Unesco, e, portanto, seremos os organizadores, os anfitriões deste encontro, e que desde já estão todos convidados a estar presentes como observadores e também poderem acompanhar aquilo que é o trabalho da Unesco dentro destas áreas, daquilo que é o trabalho da ESE dentro destas áreas. A ESE também faz parte da rede de ensino superior para a mediação intercultural, que é organizada pelo Ministério da Educação, a Fundação HCAM e o Alto Comissariado para as Migrações, e, portanto, aquilo que se está aqui a fazer hoje e a promover hoje tem um enquadramento nesta parte destas chancelas, parte desta matriz que o próprio Instituto Piaget e, nomeadamente, a Escola Superior de Educação tem vindo a fazer. Não podia deixar de dar aqui um agradecimento especial à Ana Leitão, pelo fantástico trabalho que tem vindo a fazer, para além desta responsabilidade de dirigir a escola como subdiretora, que é acompanhada também da Cristina Gonçalves, que é a nossa diretora, também dessa, não está cá, mas que vos manda um grande abraço também,
Ela está aqui a assistir. Eventualmente, não sei se sabe que não tenho essa visão, não consigo ver, né? Não está aqui no parceiro do ecrã, mas certamente que nos acompanhará nesta e tem apoiado sem qualquer, enfim, sem qualquer reticência, né? Este tipo de projetos e que, digamos, está por trás com a Ana a dar-nos este apoio, a sustento e, portanto, faz parte aqui desta equipa e são os decisores, né, educativos que aqui estão e que nos ajudam também a avançar com estas iniciativas. Portanto, neste contexto multiplicam-se aqui várias questões, né? Que novas dimensões a envolver na promoção da leitura na era digital, que compromisso assumir enquanto docentes, bibliotecários, famílias, comunidade, de que formas que os escritores, os editores, os ilustradores se sentem desafiados a avançar e a criar coisas novas, até que ponto o envolvimento das famílias em ações e projetos tem contribuído para a criação de hábitos de leitura em casa. Portanto, são algumas das questões que vamos trabalhar durante esta semana, em particular no dia de hoje, e para isto temos aqui convidados fantásticos, na nossa opinião, e que tivemos o cuidado de dirigir os convites, a Andreia Salgueira, que representa aqui a dimensão das editoras, né? Que tem vindo a fazer muito por este mundo do conto e do livro, né? Consultora, formadora, diretora editorial da Editora Alfarroba, portanto já com um trabalho de alguns anos desenvolvidos, também não compreende-se porque também é especializada e graduada nestas áreas, na arte de contar histórias, também no livro infantil pela Universidade Católica. Portanto, temos aqui de facto uma diretora de editora com larga experiência que irá partilhar certamente aqui o seu trabalho. Elizabeth Machado, também professora e mediadora de leitura, que fundou, penso eu, a editora, né, Poets and Dragons Society, e portanto irá partilhar, e estou curiosíssimo para também conhecer melhor o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. É professora de primeiro ciclo, né, formadora, mediadora de leitura, formou-se na Escola Superior de Educação Jean Piaget, portanto é da casa, frequentou o mestrado em linguagem infantil, também, com na pós-graduação em gestão de bibliotecas Hertfordshire, né? Hertfordshire. Pós-graduada também pela Universidade Católica, no livro infantil, uma apaixonada por estas coisas, tem inclusive uma página no Facebook, uma mão cheia de livros, correto? Corretíssimo. Portanto, tem desenvolvido vários trabalhos como voluntária também, na Associação Nova Vitória, conta histórias também em ambientes assim muito giros que irá ter a oportunidade também de partilhar connosco, traduz livros, faz muita coisa dentro desta área que vai partilhar e vai nos dar a conhecer também. O João Paulo Proença, aqui um amigo que também tenho vindo a descobrir no mundo aqui das bibliotecas, tem feito um trabalho já há alguns anos esta parte fantástico, vai estar connosco aqui em diferentes, vai estar hoje e irá estar, julgo eu, mais à frente para também partilhar outros projetos. Mestre em Gestão de Informação e Bibliotecas Escolares, uma dissertação em torno destas questões, licenciatura também aqui na área também de uma educação cívica, né, uma educação moral e religiosa, e que tem trabalhado muito com os nossos alunos na sensibilização aqui para a dimensão social e da cidadania que tanto importância tem, né? Coordenador interconselheiro para as bibliotecas escolares, não sei, aqui Almar e Seixal, formador dentro destas áreas, ligadas também à STIC, à inovação educacional, membros também dos órgãos sociais, da Associação Portuguesa de Bibliotecários, arquivistas e documentalistas. Portanto, tem aqui, de facto, um currículo invejável, né? Entre muitas outras coisas, também coordenou vários projetos, nomeadamente o Juidon, que é um projeto que diz muito à Almada e que irá hoje falar também um bocadinho sobre ele. E a Paula Morgato também, que está, coordena, né, o Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, mais conhecido por SAB, da Biblioteca também de Alcochete, licenciou-se em História, portanto temos aqui algo em comum, no ramo educacional, pela Universidade Nova de Lisboa,
iniciou a sua atividade profissional como docente de História no CSIC, no ensino básico, já no ano 2000, portanto devemos ser mais ou menos da mesma idade, que eu também comecei por aí, técnica superior da Biblioteca de Alcochete desde 2006, responsável pelo serviço educativo, e tem aqui, de facto, muito com partilhar connosco, e de facto temos aqui este grande grupo, e que muito me honra estar aqui também a moderar. Sem mais demoras, passaríamos então, passaria agora para o vosso lado, uma breve apresentação vossa, já aqui foi feita, sumariada, mas no fundo é o que é que têm vindo a fazer, o que é que querem partilhar connosco nesta primeira semana da leitura e do livro. O que é que Andreia, o que é que tens vindo a fazer e queres partilhar connosco e partilhar com este público que aqui se junta hoje também? Um abraço também para eles que estão aí em casa a acompanhar. Diz-me coisas. Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também a quem está aqui a escutar-nos e a partilhar com algumas ideias connosco. Ora, isto resumir numa frase o que é que se tem vindo a fazer à volta dos livros é muito difícil, porque quem trabalha com livros faz muita coisa. Eu sei. Haja imaginação e depois tempo pôr em prática tudo aquilo que imaginamos que gostaríamos de fazer à volta dos livros e da leitura. Exato. Diria eu que grande parte do meu tempo é ocupada realmente com a edição e a publicação de livros. Mas depois os livros precisam de ser abertos, precisam de ser contados, precisam de ser mostrados, precisam de ser mediados, precisam de fazer atividades à volta do livro e da leitura, precisa-se também de repensar os livros e a forma de os construir, precisamos de estar atentos para que público é que os fazemos, como é que podemos chegar aos leitores e de que forma. Portanto, isto leva-nos sempre para caminhos muito intrincados à volta do livro e das publicações. Não é nada estanque, é claro que vamos aqui pulando de áreas para áreas, por isso é que eu se calhar ponho um pé na formação e dou formações, por isso é que eu depois às vezes sujo as mãos a pintar coisas e a promover outras áreas, por isso é que muitas vezes vamos às escolas e eu adoro ir às escolas, mediar e contar histórias e recriar histórias. Portanto, isto é um infindável mundo de possibilidades. É verdade é que dá trabalhos, não é? Como todos sabemos, não é? Há coisas que vivem na nossa cabeça durante muito tempo e depois são impraticáveis de se pôr em ação. É claro que desde que comecei a trabalhar com livros, que já lá vão quase 16 anos, mais ou menos, muita coisa mudou no mercado, a forma também de nos comportarmos perante o livro e a leitura mudou, muito em conta das bibliotecas escolares, das bibliotecas municipais, também da forma como os adultos vivem o livro ilustrado, o livro para a infância, que é diferente de há uns anos, para melhor, parece a mim. Portanto, nós vamos nos reinventando e readaptando perante os contextos. É verdade que os últimos 2 anos foram desafiantes, mas nós não podemos resumir o livro e a leitura aos últimos 2 anos, não é? Temos sempre desafios, etapas para saltar e para conquistar. E não sei se respondi assim à pergunta, eu costumo definir não como uma editora, acabo sempre por pôr, porque acho que também é comum, não a todos os editores, é verdade, mas para quem trabalha com livros e gosta muito do livro e da leitura, e é leitor, é muito difícil reduzir-nos e ficarmos limitados à esfera atrás do computador da edição. Gostamos sempre do Andreia, contacto. retive aqui uma coisa, quando dizes que muita coisa mudou no mercado, não é? Isso, assim muito rapidamente, o que é que tu achas que mudou? A forma de construir livros mudou. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar com livros e depois fiz um pulinho até na coordenação de manuais escolares, na coordenação editorial de manuais escolares, a forma de construir livros e a procura de histórias é diferente de hoje em dia. Portanto, vivíamos, se calhar, há 15 anos, da minha experiência, claro, isto é sempre do meu ponto de vista, muito à volta de uma história didática, com alguma moral por trás, um sentido, um propósito, muito que a tradição também nos dava nesse limite. Hoje em dia não, procura-se realmente, não só, é claro, ainda continua a haver didatismo,
mas procura-se o livro do seu ponto de vista literário. E a ilustração tem realmente galgado terreno e tem-se espraiado para o campo do texto e também para a sua própria literacia da imagem, que é uma área que a mim me toca e que eu me apraz muito falar sobre ela. A forma como nós podemos vivenciar a imagem do seu ponto de vista não só artístico, mas também literário. E com a explosão do álbum, não é? Ou mesmo dos livros sem texto, nós hoje em dia vemos e estamos perante um livro para a infância, um livro ilustrado, comportamos de maneira diferente. Se antigamente, quando eu era criança, se pensava num livro para crianças para ensinar qualquer coisa, ou para aprender a ler, ou só era importante quando já houvesse uma aquisição da leitura em pleno, hoje em dia não, começa-se um trabalho no campo visual muito antes da aquisição leitora. Portanto, nós editores que os construímos, que os fazemos, que compramos direitos, que aceitamos publicar este ou aquele e estamos sempre em construção com os autores do texto e ilustração, um bocadinho inocentemente também vamos aqui trilhando e definindo um caminho, tendo um bocadinho como matriz e como base estas mudanças. Olha, André, eu estava-te a ouvir e estava-me a lembrar, está aqui a minha filha, está ali deitadinha ali, está ali nos livros digitais, e lembro-me de contar uma historinha que era a história do meu avô. E então aquilo não tem, aquilo tem assim umas palavrinhas só para orientar ali as imagens, e então aquilo acabava por ser, ela é sempre aquele livro que ele queria, era sempre aquele, era sempre o mesmo. Há uma altura em que eu comecei a inventar histórias. Há sempre coisas para descobrir numa nova leitura. Totalmente. E ela gostava daquilo, e eu via, umas vezes era para um lado, outras vezes contava, era o avô numa aventura no ambiente, outra vez era o avô com outras coisas, as imagens davam para reimaginar e recontar, uma coisa giríssima. Olha, Elizabeth, e esta coisa de estar com os jovens, né, é um desafio estar mesmo ali com eles, a ser deles aprenderem, de conhecer, etc. Tem sido agora muito o teu mundo, não é? É muito o meu mundo. Já é há uns anos, não é? Agora com a editora é que acabei por também estar noutros campos, assim como a Andreia também faça assim um bocadinho de tudo. A gente está sempre a inventar, não é, Andreia? O que é que sempre a inventar? Partilha connosco, tudo. O que eu notei, até partilho de tudo o que a Andreia disse e faz todo o sentido e é tudo verdade. O que eu notei até foi, nestes últimos 2 anos, agora os pandémicos, não é? O que eu notei que muito me apraz é que colegas, sou professora, colegas minhas que se calhar antes não viam o livro de uma forma... podemos dizer educativa ou não, mas de uma forma tão bonita que podemos trabalhar o livro, senti que quando viemos para casa, e de vez em quando falo sobre isto a muita gente, quando viemos para casa, muita gente que até utilizava o livro ou não, primeiro ficou com as coisas na escola, não é? Se usava o livro, ficou com as coisas na escola, mas quem não usava o livro sentiu necessidade que online precisa de qualquer coisa palpável, em vez de um PowerPoint para pequeninos. Então eu acho que o Covid trouxe várias coisas boas, e uma delas foi este boom no meio do livro infantil e outros, mas eu como não estou dentro das sondagens e tudo o que se passa ali para os teenagers, não consigo opinar, mas a nível de livro infantil foi tão bom ver este boom, este crescimento, a meu ver, da aquisição e da utilização do livro para a aprendizagem, seja na aquisição da leitura ou não, portanto não estamos mesmo, porque é como a Andrea disse, portanto a aprendizagem vem muito antes com a ilustração, com as imagens. Então o que eu sinto é que realmente cada vez mais o livro está a ganhar um caminho e um poder na aprendizagem e insere-se aqui nas aprendizagens dos professores e das nossas crianças que muito, muito me deixa feliz. Eu sinto, enquanto que como livreira, portanto eu como livreira, só aqui para dar um background para quem não me conhece, que eu vejo aqui algumas pessoas conhecidas de lado, mas não todos, nós abrimos a livraria em novembro de 2019, portanto ali 2 mesinhos antes do Covid. E de repente veio o Covid, fechou tudo, e eu pensei, bom, isto agora vai abrandar, eu tinha a livraria há pouco tempo, mas não, Miguel, foi assim, de repente, tipo, se o meu dia tivesse 50 horas, eu utilizava as 50 horas, mas
foi tão bom ver estas crianças... Porquê é que tu achas que isso aconteceu? Porquê é que tu achas que houve esse momento? Eu acho que, pronto, para já muita gente, muitos mediadores e muitos contadores de histórias juntaram-se e possivelmente aqui toda a gente notou. A Ana está a dizer que curioso, é verdade, é verdade. Porque muita gente, eu senti isso, talvez porque estou no meio ou não, mas eu acho que as outras pessoas também sentiam, muita gente sentiu que temos crianças em casa, sim, é um computador, portanto não é tão bom quanto seria de esperar ir a algo presencial, mas houve muita gente que ali nos primeiros meses, ali de abril a junho, houve muita gente que foi, eu fui uma delas, portanto que veio online ler livros ou contar histórias. Mas isso, eu acho que isso tornou, para quem ainda não tinha conhecimento do poder do livro, eu acho que isso fez com que as pessoas abrissem assim um bocadinho, tipo, ok, o livro funciona, o livro é giro, o livro dá para fazer muita coisa, não é só para andar ali de um lado para o outro com as folhas. E então eu senti isso, que muita gente, muitos pais novos, portanto de bebés, mas pais que se calhar não tinham ainda visto o poder do livro, a começar a ler com as crianças, e foi muito giro. Eu achei que estes 2 anos, de certo, se fizéssemos, se calhar já alguém fez, se fizéssemos, embora toda a gente diga, e houve aqui um estudo há pouco tempo, né, que não sei quantas pessoas nunca leram um livro, não é? Houve agora esta sondagem há pouco tempo. 61%, não leram um livro em 2020, 61%. 31%. 6-1. 6-1, pronto. Mas se fizéssemos assim, quantas crianças tinham livros antes do Covid e quantas têm agora com o Covid, eu acho que teríamos aqui uma boa diferença. Pelo menos é o que eu sinto como professora, como livreira, como editora. Sinto que efetivamente eu, se pudesse ter editado mais livros no Covid, teria editado, porque acho que teria. João, e tu corroboras esta visão? Sim, quer dizer, evidentemente, quer dizer, isto é um poliedro, não é? Tem várias facetas, mas sim, a Elizabeth e a Andreia, do que tu disseram, eu subscrevo. Agora vou vendo das coisas de vários pontos de vista, não é? E do ponto de vista de quem está com as bibliotecas, e pronto, e dos estudos que vamos fazendo, é a questão também de um bocadinho de ser proativo, quer dizer, queria focar um bocado neste aspecto. A leitura, de facto, quer dizer, para promover a leitura não se pode ser passivo, à espera que olha, venham cá buscar o livro que está aqui atrás, não é? Às bibliotecas, é preciso agir. E, de facto, a Elizabeth e a Andrea têm feito um trabalho extraordinário, em primeiro lugar, é este aspecto que eu queria salientar. Portanto, a leitura não é inata, a leitura precisa de ser aprendida, e precisamos de fazer, quer dizer, tomar atitudes, ser muito proativos, era neste aspecto. Era um aspecto que queria mesmo assim valorizar muito. E eu ainda sou tão otimista como a Elizabeth em relação à pandemia, porque como também dou aulas, quer dizer, faço muita coisa, pronto, e depois já podia ir por aí, mas vejo miúdos com dificuldades de leitura, já havia, e continuo a ver, e eles percebem que eles não ouviram contar as histórias, não ouviram os sons da língua portuguesa, não é? E, portanto, a certa altura dão-lhe uma palavra como se fosse agradecimento e eles soletram e não estou a perceber o que é agradecimento, não é? Porque ainda não ouviram, quer dizer, ouviram evidentemente, mas têm que ouvir muito mais, têm que ler muito mais. E esta questão de ter que fazer qualquer coisa, quer dizer, nos compete a nós sair dos nossos lugares e procurar fazer qualquer coisa é importante para mim. É este o aspecto das corridas que ando a fazer, já que me apresentou aí o meu currículo, é um bocado isto. Eu ando por muito lado e de repente percebo que a leitura e a escrita são mesmo fundamentais. E a minha pergunta é por aí, tu, enquanto coordenador interconselheiro aqui das bibliotecas, o que é que tu fazes exatamente? Dá-nos a conhecer isso. Pois é, exatamente, era essa a questão que eu queria pôr, que eu queria colocar. A rede de bibliotecas tem um programa e tem muitas prioridades, chamamos-lhe assim. A promoção, por exemplo, da literacia de informação, o que se vê na televisão, o que se lê nos jornais, o que se lê nos telemóveis, não é? Esta questão da desinformação, a questão dos médias, saber ler um jornal, saber ouvir um rádio, saber ver televisão, tudo isso é importante, mas de repente há aqui um anterior que de vez em quando é preciso voltar lá. E esta questão de promover leitores, quer dizer, não estamos à espera que os leitores se façam assim só por um clique. E, por exemplo, agora queria colocar aí a questão, por exemplo, sei lá, os miúdos saem no primeiro ciclo, no primeiro ano, aí nesta altura já sabem descodificar, não é? Mas isso não, quer dizer, é a partir daí que é preciso fazer qualquer coisa. É a partir daí que é preciso pedir para eles lerem mais e mais e mais e ouvirem e lerem para passar essa descodificação do código, não é? Para uma compreensão.
e, portanto, o trabalho mesmo das bibliotecas, em rigor, é mesmo pôr os livros nas mãos dos miúdos, é contar as histórias, é ter uma coleção atualizada. Bom, agora depois já vamos mais à frente, mas já agora não quero pedir muito. Paulo, eu estava-te a ver a dizer sim, o João estava a dizer, porque tu no terreno é que fazes isso acontecer. É, exatamente, é isso mesmo. Como é que isso acontece? Qual é a tua relação logo com aquele público quando tu os vês e tens o livro e vais fazer um conto ou contar? Como é que é emocionalmente, como é que é isso? Qual é a receptividade normalmente que tu tens? Primeiro, é preciso ser um leitor, um bom leitor, para poder passar este prazer. Não conseguimos converter ninguém em nada que nós não acreditemos profundamente. Depois, nós aqui na biblioteca temos a preocupação de conceber um conjunto de atividades com parcerias importantes, como sejam, por exemplo, as bibliotecas escolares, um trabalho articulado, mas em que a nossa programação tente não apenas atingir diferentes públicos, mas também oferecer um caráter de regularidade, isso é importante. O nosso serviço educativo não se dirige apenas às escolas, portanto, para público escolar, e para público escolar temos preocupação em conter na nossa programação atividades que tenham que ver com o livro, mas também com a escrita, também com a tradição oral, com esta dimensão do que é sabedoria popular, mas também temos um serviço educativo para famílias, com atividades regulares, com um público fidelizado e que se dirigem precisamente às famílias, com as crianças entre os 13 e os 12 anos. Somos parceiros em conjunto com o agrupamento de escolas de Alcochete e as bibliotecas escolares de dois projetos importantes. Um deles já falaste, ou falaste pelo menos na Fundação HK. Nós temos o Conto Contigo aqui em Alcochete, que é um projeto de literacia familiar que trabalha as questões emergentes da literacia com as crianças com idade pré-escolar, e temos também com a Universidade Nova de Lisboa, somos parceiros dos voluntários de leitura. Temos um banco de voluntários conselho alojado, por assim dizer, aqui na biblioteca. Como é que isso funciona? A universidade vai às escolas, dá? Não, somos nós que vamos. Nós fizemos um protocolo com o City da Universidade Nova de Lisboa, e aqui a Biblioteca de Alcochete angaria, de alguma forma, pessoas com disponibilidade, que sejam leitores, para poderem apoiar o trabalho das escolas, mas também a dimensão das bibliotecas. Por exemplo, os professores titulares depois acabam por perceber se há alunos que precisam de um modelo leitor, ou se têm dificuldades em acompanhar o ritmo da leitura dos restantes colegas, e pedem à biblioteca um voluntário para reforçar a Andréa Varela. A Andréa Salgueira é a nossa voluntária, portanto a função dela é muito grande também aqui, numa parceria muito bonita que tem com a Biblioteca de Alcochete. Mas também estes voluntários podem apoiar a biblioteca, por exemplo, na preparação de uma palestra, na montagem de uma exposição. Aqui a palavra-chave é o trabalho em rede. E possuirmos equipas fortes numa articulação com as famílias, com a escola, com as bibliotecas escolares. E não é pouco, não é? Olha, a Ana Leitão colocou um link aí no bate-papo aqui da nossa plataforma, inclusivamente o Plano Nacional de Leitura, né? 2027 da Fundação. Então é um documento que acho que pode ser uma excelente referência e a espreitar. Olha, para já, obrigada por estas iniciativas que vocês têm vindo a desenvolver. Nós, quando pensamos nesta leitura, quando pensamos em chegar às comunidades, esta percepção de ser comunidades infanto-juvenis remete-me também para a importância de envolver muitas vezes os adultos neste desafio que é fazer chegar aos mais jovens a palavra, a leitura, a mensagem que está inerente aos livros e às publicações nas suas diversas formas, mas fazê-lo e envolver os encarregados de educação, responsabilizá-los também desse trabalho não tem sido, eu julgo que também não tem sido fácil. E é uma questão que eu colocaria à Andréa. Como é que fez esta envolvência com os adultos? Qual é a tua percepção? Assim,
parece-me a mim, eu também sou mãe. No fundo, o que eu coloco é como incentivar as famílias a desenvolverem estes hábitos de leitura com os filhos. É mais fácil uma criança ou um jovem leitor ler se os pais lerem. Portanto, isto não há aqui fábricas nem cliques de tens de ler, mas eu não leio, eu não tenho tempo para ler. E a verdade é que às vezes falta-nos realmente, eu gostava de ter muito mais tempo para ler do que tenho. Mas é muito mais fácil agilizar a leitura se a família ler. Portanto, não só criar momentos de leitura. E depois também me parece a mim que facilmente com a aquisição de leitura os pais perdem o compromisso de leitura em voz alta que têm com os filhos em idade pré-escolar. Ou seja, nós temos por hábito ler uma história antes de ir para a cama, mas quando a criança já aprendeu a ler, parece quase que nos descartamos desse propósito, porque agora tu já lês, já tens de ler sozinho. Eu acho que estes momentos de família criam realmente e também formam leitores. E depois os livros não devem estar na estante. Portanto, eu sou apologista de que os livros devem estar em todos os lugares da casa. Eu até sou conhecida por uma frase que eu digo muitas vezes, e a Paula vai se rir outra vez, que é: os livros devem estar na casa de banho. Se nós queremos competir com os telemóveis e com a televisão, que vão ganhar sempre ao livro, porque são de consumo mais imediato, mais rápido, não nos fazem pensar, não nos fazem ter poder crítico, portanto é a preguiça. Já não levas o tablet para a casa de banho, é os livros. E É eu vou lá colocar. A verdade é que haver livros espalhados fomenta a curiosidade, e um leitor é feito de curiosidade, não é? É a curiosidade também que nos move a saber e a dar continuidade à história, querer saber o fim, por aí fora. E depois desenvolver, como eu comecei por dizer, as atividades em família, seja através da leitura em voz alta, e desenganem-se, porque um adolescente continua a gostar muito de ouvir contar histórias. Pode dizer que não, mas depois de começar a ouvir, eles continuam a gostar muito de ouvir e participam nisso. E eu acho encantador. Os adultos adoram, mas os adolescentes também. Portanto, criar esses momentos. É claro que podemos ser muito inventivos na criação desses momentos. Eu conheço quem, por exemplo, leia à mesa, ou seja, a leitura é uma componente tal e qual como uma refeição. Há também quem faça o dia da leitura. Ou seja, nesse dia não há televisão, não há isto, não há aquilo, há leitura. Há quem faça pais, estejam atentos, pais que estão-nos a ouvir, isto é muito importante. Há quem faça clubes de leitura domésticos, e eu acho que os clubes de leitura são ótimos para fomentar o conhecimento, a cruzar conhecimento e levar-nos a outras descobertas, a outras leituras, outros livros, outros autores. Isso é muito importante. E também mostrar, querer saber o que é que eles estão a ler. E depois, perdoem-me os professores que estejam aqui, e são muitos que eu sei, mas ler por obrigação, eu acho que continua a ser uma pedrinha no sapato da formação de leitores, não é? Pronto. Ou seja, nem eu gosto de ler porque sou obrigada a fazê-lo, gosto de ler por prazer e pela minha curiosidade. Portanto, é claro que é preciso fomentar a leitura na escola, tenho algumas dúvidas na obrigatoriedade da mesma. Mas podia continuar aqui com horror de atividades. Já vais. Elizabeth, por isso é que eventualmente surge aqui uma mão cheia de livros, não é? Uma página. O que é que motivou a criar esta página? Diz lá. Não, olha, por acaso uma mão cheia de livros foi criada durante uma viagem onde ainda não era editora, nem pensava sobre isso, nem sei se já tinha a pós-graduação ou não, uma delas, mas foi para dar a conhecer livros portugueses ou não, portanto, à comunidade, não é? do Facebook, neste caso é uma página do Facebook, e foi com esse propósito que comecei a fazer isso, e depois comecei a fazer eventos muito X, que cá está, o Covid trouxe coisas boas, mas outras menos boas, encontros de ilustração, ou de autores, ou mesmo tive um com
o José que coleciona livros pop-up. Portanto, estes encontros literários, não são encontros literários, que trazia aqui muitos adultos, era mesmo para adultos, olha, agora que estou-me a lembrar, isto já parou há 2 anos, já nem me lembro do nome. agora esta mão cheia de livros tem que começar a retomar. Eu não sei, mas faz-me lembrar uma coisa interessantíssima. Organizei a coisa de 3, 4, em 2018, se não estou enganado, o Festival de Contos Indígenas aqui em Almada, que é um festival que está associado à Rede de Clubes de Arqueologia do Museu Nacional de Arqueologia. E um dos aspectos foi envolver a comunidade a contar as histórias. E apareceram imensa gente disponível, e pessoas em Almada, como sabem, aqui está cerca de 130 nacionalidades diferentes aqui a viver. São pessoas, enfim, daqueles países de língua oficial portuguesa, nos palopes, que se juntaram, e mesmo de outras latitudes, com uma vontade de contar as suas histórias, partilhar as suas histórias. Não eram profissionais, mas um gosto pela leitura, e fez-me lembrar esta tua percepção também, né? E esta... tão bonita que é. Tive que ir ver, porque eu sabia que o título era bonito, mas já não me lembrava. Isto foi mesmo, parou com o Covid. Livros de miúdos, conversas de graúdos. Percebeste que eu assim dei tempo para ir lá e pesquisar. Foi isso, obrigada. Livros de miúdos, está tudo articulado. E de facto eram encontros maravilhosos, onde para já conhecemos pessoas incríveis. Depois é giro, porque depois este mundo do livro, como a Andrea disse, é enorme, imenso, muito vasto, é muito giro, porque depois encontramos muitas pessoas de diversos ramos, mas sempre ligados ao livro infantil, e estes encontros proporcionam aqui muitos conhecimentos muito engraçados, e prolongou-se aqui durante uns tempos. Aliás, porque há bocado falaste da Nuvem Vitória, o título, Livros de Miúdos, Conversas de Graúdos, quem me ajudou com este título, quem mesmo sugeriu este título, foi a presidente da Nuvem Vitória, a Fernanda Freitas, é a nossa presidente. A Nuvem Vitória, para quem não conhece, está aí de lado. Quem me conhece sabe que eu sou Nuvem Vitória, sou formadora da Nuvem Vitória, e estamos chateadíssimos porque não podemos ir aos hospitais, mas é compreensível, e estamos agora aqui um bocadinho parados, mas na Nuvem Vitória levamos o livro, portanto, aos hospitais, e é muito giro ver crianças doentes, não estão acamadas, mas podem estar, portanto estão doentes, mas não têm que estar acamadas, mas nos hospitais a nos receber. É agora a hora da história, são 8 da noite, são 8h30, ficamos. Eu costumo dizer, nós quando vamos aos hospitais nós damos, mas recebemos muito mais. A Ana Brioso está-nos a dizer, a nossa bibliotecária também da Escola aqui de Santa Marta do Pinhal, está a dizer que também quer fazer isso. Eu tenho muita gente em lista de espera para a formação da Nuvem Vitória, e quando abrir eu aviso bem muito. Olha, a Ana Leitão tem vindo a pôr aqui os sites e livros giríssimos também. Podem ir vendo, respeitando ali o bate-papo, que são excelentes indicações, ficam aqui. Isto remete-nos aqui para... João, eu estou aqui curioso de saber como é que estabelece há referenciais nacionais do Ministério da Educação para a promoção da leitura, da literacia, todas estas coisas. Como é que costumas fazer esta transição, esta ligação com as bibliotecas escolares? Porque... Aqui há várias questões, eu tinha aqui algumas ideias e vão ver se ao longo da noite se a gente conversa sobre isso, mas quer dizer, aqui as bibliotecas escolares são o tal plano, penso eu que sou o plano B, não é? Portanto, há a ideia que de facto na sala de aula, nas aulas de língua portuguesa, nas aulas de português, por aí fora, trabalha-se determinada coisa, mas quer dizer, é tal ideia da obrigação e da quer dizer, sem desprimor-se para a obrigação, evidentemente que é fundamental, não é? Mas depois há aqui um plano lúdico que é fundamental para trabalhar, e sobretudo assim 2 ou 3 ideias, já que vou para o plano lúdico. Em primeiro lugar, eu nem acreditava que fosse verdade, mas quanto mais estudo estas coisas, mais percebo que é mesmo verdade, que há miúdos e adultos que chegam à idade adulta, ou miúdos, que com 13, 14 anos nunca leram um livro que gostassem. É sempre os livros que os outros obrigam a ler, é sempre certos livros, nunca são, quer dizer, eles nunca têm a possibilidade de esfolhar e ser valorizado uma leitura que gostam, um gosto, e de facto os leitores são todos diferentes, não é? E têm gostos diferentes. E esta ideia do livro de qualidade contra o livro que não presta, pronto, agora chamamos-lhe assim, evidentemente também acho que há livros de qualidade, não é? Mas às vezes o adulto quer que eles leiam determinados livros e não os livros que motivam mais os miúdos. E sobretudo com uma linguagem também mais acessível,
agora vou-me perder um bocadinho, mas só para dizer que, por exemplo, uma aventura, não tem nada contra a aventura, mas de repente, aquilo é um livro que fala, por exemplo, os miúdos de hoje em dia, que olham para os livros e dizem assim, então, mas este miúdo não mandou um SMS, não telefonou, não é preciso mandar uma carta, não é? Isso, de facto, de repente, passaram 20 anos são livros que ficaram na nossa memória e que são giríssimos, mas de repente precisam de ter a linguagem deles, não é? E, portanto, tê-los só no estante também às vezes não chega. Mas isto é um mesmo parênteses, sem desprimor, porque são livros espetaculares, mas quer dizer, de facto, faltam ser atualizados em alguns aspectos. Eu queria também dizer outra ideia das práticas regulares e continuadas. Portanto, é mesmo fundamental trabalhar esta questão, quer dizer, não desanimar, não desistir, ter um programa em parceria, sobretudo, quer dizer, que funciona muito melhor, mas pronto, em relação às orientações para as bibliotecas, é um bocadinho isto, é dar-lhe o aspecto lúdico, é dar-lhe o aspecto diverso, é a leitura por prazer, leitura evidentemente de acordo com os perfis de leitor, mas queria focar aqui na questão das famílias também, porque já foi dito muita coisa, mas queria também focar um autor estes aspectos que nós trabalhamos com os professores bibliotecários. É uma ideia também falar sobre os livros, porque os pais, de alguma forma, devem falar sobre livros, não é? Portanto, com os miúdos. A questão da leitura em voz alta, de facto, a Andrea já falou aí muito bem, mas é que, por exemplo, visitas a livrarias, visitas a bibliotecas, visitas a centros culturais, onde se passam às feiras do livro, quer dizer, isso também são fundamentais. E uma questão que também não sei se está muito também na nossa cabeça, que há margem que não há livros. E isso, quer dizer, como eu sempre vivia com livros e com livros atrás de mim, com livros à minha frente, nem me ocorria que de facto pode haver margem que não há livros, não é? Portanto, há aqui um trabalho imenso a fazer, e um pai que queira promover a leitura, em primeiro lugar, de facto tem que promover o objeto, não é? Por exemplo, as ofertas de livros que se dão no aniversário dos pequeninos, depois deixam-se estar, depois dão-se telemóveis ou computador, não interessa para o caso, mas quer dizer, é uma prática que se deixa, e isso é fundamental. Assim, são ideias que se trabalham com os bibliotecários. Sim. Muito bem, muito bem. Não sei se a Paula... Enfim, já agora terminava com esta uma frase feita, mas vale a pena se me referir, não é? De facto, se nós tivermos isto em mente, que é os leitores fazem-se ao colo dos pais, e isso é inegável. E, portanto, quer dizer, não é uma fatalidade, não acho que seja uma fatalidade, mas é para perceber que tem que se trabalhar com os pais essa lógica e esta ideia, e se não o fazem, temos nós que fazer. João, olha, e pegando um bocadinho nessa última, na tua deixa, eu perguntaria à Paula como é que aspectos é que consideras eficazes, não é, para a consolidação destes hábitos de leitura que são fundamentais, não é? Olha, eu acho que tem que ver com a apresentação das atividades realmente com a regularidade, mas trabalhar com as famílias. Nós trabalhamos com as famílias aqui na biblioteca com uma atividade regular que acontece desde 2009 e é interessante que, para além de assistirem à animação da leitura, nós, os técnicos, percebem que essa atividade tem um impacto na requisição de livros que é feita no dia da atividade e até nos cartões de leitor novos que são feitos, porque é uma atividade que tem sempre novos públicos a cada primeiro sábado do mês. Temos também a preocupação de trabalhar com as famílias que não são tão favorecidas e que não têm livros em casa, como disse o João Proença, porque realmente se o melhor colo é o dos pais, há famílias que não têm colo para os livros. Portanto, o nosso projeto com a HCAM vai ao encontro dos meios socioeconómicos mais desfavorecidos aqui do concelho, que são duas freguesias, e é realmente de literacia familiar, para dotar as famílias de melhores ferramentas e também descomplicar um bocadinho aqui o processo da leitura, tornando-as capazes de serem esse adulto, esse mediador de leitura. Ainda assim, o outro projeto que falei dos voluntários de leitura também prevê que as crianças que não têm esse colo, o voluntário da leitura que vai à escola, possa ser essa referência, esse modelo leitor. Portanto, acho que apostar aqui no trabalho com as famílias é muito importante e também no plano das atividades em cooperação com as bibliotecas escolares também é fundamental. Acho que a rede funciona sempre muito bem.
apostar nas equipas fortes, na formação dos mediadores, sempre contínua, e oferecer atividades que sejam atrativas e regulares. Paula, desculpa, só interromper. E vice-versa, quer dizer, as escolares públicas também não funcionam, não é? Portanto, este trabalho de colaboração de proximidade é fundamental. E com os escritores, evidentemente, sim, autores... Escritores, claro que sim. Oferecer um leque o mais diversificado possível de experiências culturais importantes à volta do livro, que façam a apologia da leitura, como a Andreia dizia, a importância do prazer de ler. Andreia, e na tua opinião, de que forma é que as editoras podem assumir aqui um compromisso de promoção da leitura na edição e na mediação das obras? Eu diria que cada vez mais as editoras estão sensibilizadas mas não podemos esquecer que as editoras são empresas, não é? Ou seja, que têm uma componente comercial por trás, que tem muitas vezes, e às vezes confunde-se promoção da leitura com promoção do livro e promoção da venda e da aquisição do livro, não é? E isto já poderia levar a outra conversa paralela que nascesse a partir daqui. Mas, apesar disso, creio que, não estando totalmente afastado da questão da promoção do livro, a promoção da leitura tem cada vez galgado terreno e tem sido uma esfera importante por parte das editoras a ter em conta. E daí as editoras trabalham sobretudo os livros para a infância, livros ilustrados, têm cada vez mais estado presente em escolas, com a ida de contadores, mediadores do livro e da leitura, presença de escritores, ilustradores, portanto tem-se vindo. Eu não me lembro em criança, não sei se alguém aqui se lembra, mas eu em criança não me lembro de ter tido nunca alguém que fosse à minha escola que fizesse livros ou que conversasse sobre livros. Aliás, alguns livros traziam um postal que nós, para podermos entrar em contacto ou com a editora ou com os escritores. E aquilo parecia assim uma coisa muito difícil e distante. Hoje em dia não, basta-nos ir à internet e facilmente ao Instagram, ao Facebook, ou um site, permite-nos e facilita-nos uma conversa com o criador, ou pelo menos aproxima-nos do criador. E isto tudo também fomenta realmente interesse por parte das escolas, que têm outro ponto de vista junto delas, que é de quem faz livros, de quem tem as ideias, seja o texto, seja a ilustração, seja mesmo o designer, que cada vez também se dá mais importância ao design, à forma de paginar um livro, que também chega muito, que é interessante, e ainda não está sequer ao mesmo nível, não é, das outras duas áreas, mas já se começa a ter atenção a isso como formas narrativas de contar, sobretudo até para alunos do secundário que estão a pensar em enveredar por essas áreas mais tecnológicas. Portanto, a questão da paginação e do design tem também revelado cada vez mais interesse por parte das escolas. E as editoras vão oferecendo essas possibilidades, não é? Tanto a Alfarroba, também aqui como a Elizabeth, que tem estes serviços de ir às escolas, de promover a leitura e os livros, levando os contadores ou mesmo os autores, e acaba por ser uma união interessante, porque estamos a promover a leitura, estamos a promover os livros, tentando também chegar aos leitores, às vezes até a um preço de venda mais baixo do que na loja, não é? Portanto, às vezes fazendo a biblioteca ou o município aquisição de livros para que possam estar disponíveis para os leitores. Eu costumo também dizer, e acho que a maioria também o diz, que quando refutam sempre a questão do livro é caro, porque nós temos bibliotecas escolares, temos as bibliotecas municipais, nem todas têm o mesmo tipo de espólio, mas com certeza, e de acervo, mas com certeza conseguimos, não sendo aqui, ir ali e requisitar livros. Portanto, é um caminho que se tem feito cada vez mais de mão dada, caminhando em paralelo, tendo como um objetivo aqui comum, que é a promoção do livro e da leitura. E eu tenho estado feliz cada vez mais, e como a Elizabeth disse, estes 2 anos trouxeram também muita coisa boa. Eu sei que estes últimos 2 anos vendemos muito mais livros, agora falando da questão da venda efetiva, vendemos muito mais livros diretamente
do que no ano anterior, porque as pessoas parece que de repente descobriram que o livro é um grande aliado, não só para ensinar, não é? Porque já havia essa premissa de que o livro era importante para ensinar, mas pela sua componente lúdica também, não é? E há falta de outros momentos lúdicos, porque tivemos de ficar em casa, não podemos ir jogar a bola lá para fora, não podemos subir às árvores, mas podemos usar a imaginação para fazer essas ações, e eu acho que o livro veio cumprir muito essa função nos últimos 2 anos. Isabel, tu também fizeste certamente, no âmbito da tua editora, também é um bocadinho por aqui. Sim, nós fazemos, eu e a Andreia fazemos aqui acho eu, um bom trabalho com as escolas, os bibliotecários também nos têm recebido muito bem. E de vocês facto, com as escolas são solicitados, como é que vocês fazem? Sim, por norma somos solicitados como editores, não é? Para levarmos, ou como editores de autores, portanto, depois também depende do interesse das bibliotecas, sejam elas municipais ou escolares, para apresentarmos aqui os nossos livros, ou livro, portanto, depende se é de autor ou se é de editora, portanto, à comunidade escolar daquele agrupamento ou daquela escola. E eu propriamente faço mais portanto, da editora em si, com mediação de leitura. E é fascinante ver, para além de receber às vezes também aqui alguns comentários por parte tanto dos professores como encarregados de educação, que depois chegam a casa e os miúdos vão fascinados com os livros em si. É fascinante ver as crianças, depois de estarem connosco, com o livro na mão, a fazer o que nós fazemos, repetem-nos, têm os nossos tiques. E isso é bom, é sinal que... Porque há meninos, eu tenho consciência, e eles às vezes falam, há meninos que como foi o João que disse, não têm livro nenhum em casa. Não tinha ainda me apercebido disto até entrar realmente, porque há meninos ou não têm aqueles livros de qualidade, não é? Tem aquelas coisas dos anos 80 que ainda não era, portanto. E de facto é maravilhoso ver o livro nas mãos da criança. É das coisas mais bonitas. É engraçado, eu estava-me a lembrar da minha filhota, a Júlia, muitas vezes chega, e isto vem da escola, tem sempre uma hora inicial ali de conta, etc. Então ela abre o livro e através das imagens, tem qualquer coisa escrita, mas através das imagens, tenta contar a história e depois para a página e mostra. E depois mostra. Claro, como nós fizemos. O segundo porquinho fez isto, e depois mostra. E então já apanhou ali aquele jeito e ela tenta... E canta, e tem jeito para contar. Eu ia só complementar uma coisa à Elizabeth, que eu acho que é também que é uma coisa que eu me tenho admirado, pasmado até, mas cada vez é mais usual. A procura de montar uma biblioteca mesmo antes da criança nascer. Sim, também, sim. Ou seja, é fabuloso ver a busca por pais de livros para a construção da biblioteca de um ser que também está a ser construído. Pronto, André, não achas que isso vê muito... Também estamos numa geração mais qualificada, não é? A geração agora, sobretudo em 2021, temos a geração mais qualificada, 51% dos possíveis inscritos nas licenciaturas, nos 100% possíveis inscritos nas licenciaturas em 2021 tivemos 51%, se recuarmos a 2015 tínhamos 42% e se recuarmos a 2000 tínhamos cerca de 25%. Portanto, estas novas gerações que já mais com um nível de literacia já acima da média, que é a tendência normal, é uma aposta na escola, não é? Isso também reflete-se nestas novas, nos seus filhotes, não é? Sim, e também tem a ver com, já é uma geração, sobretudo aqueles que agora têm 20 e muitos, mas que já tiveram outra interação com as bibliotecas municipais que eu não tive, por exemplo, na minha terra não havia biblioteca municipal, sequer havia a da Gulbenkian, que ia lá de X em X tempo, que fez maravilhas. Eu sou o que sou hoje em dia profissionalmente à conta da biblioteca itinerante da Gulbenkian, mas já tem essa construção, ou pelo menos esse modelo. E depois eu acho que também se teve muito àquilo que é oferecido pelas bibliotecas municipais em termos de mediação,
pelos mediadores e contadores, pelas editoras. Eu creio que não está tão ligado assim à questão de uma evolução da formação superior, mas sim naquilo que o próprio mercado tem oferecido e tem valorizado, não é? Como a Elizabeth há pouco estava a dizer, a questão dos livros, e eu também não gosto de chamar com mais qualidade ou menos qualidade, não é? Mas percebemos aqui que tem a ver às vezes até com os livros a um preço muito baixinho, de supermercado, de desenhos animados, de filmes, etc., não é? Que às vezes acha-se que qualquer livro serve para formar leitores. Até certo ponto é verdade, não é? Às vezes o que interessa mesmo é ler. Mas aí nessa área a questão da formação superior pode ser importante, que é a busca de determinado objeto estético e artístico, porque o livro também é isso, não é? Um objeto com muitas capacidades, e hoje em dia o multiformato que um livro pode ser, portanto já não temos só um códex, pode ser um acordeão, pode ser um carrossel, pode ser N coisas, pode ser um conjunto de folhas que nos conta qualquer coisa. E isto também tem a ver com a experiência leitora que estas pessoas agora adultas tiveram enquanto crianças, não é? Isso nota-se esta mudança no mercado. Cada vez mais nos livros se vêem livros mais interativos. Para além do livro simples com as ilustrações, os contadores, não é? Quem conta e reconta as histórias, muitas vezes também tem uma série de adereços e de recursos. É porque andamos à procura sempre desta tríade, que eu diria que é uma tríade perfeita, que é a triautoria. É o autor do texto, o autor de ilustração e o autor através da leitura. Porque também é leitor, ele está a fazer uma interpretação. E esta tríade para mim é assim, quando eu consigo atingir isso enquanto editora, não é? A autoria leitora, eu trazer para este livro o eu, não é? Eu viver este livro enquanto identidade própria, eu acho que isso é quando o livro literariamente é fantástico. Pronto. Nem todos os livros nos dão isso, claro que sim, e temos já ter alguma bagagem para adquirir essa tríade. Mas isso então, olha, eu fico contentíssima quando eu consigo enquanto leitora e quando outros à minha volta também conseguem. João, de que forma é que as bibliotecas escolares, as bibliotecas municipais e a educação literária desenvolvem ações concertadas neste âmbito? Como é que se consegue pôr argamassa nisto tudo? Eu gostava de pegar aí ainda nos pontos soltos que vem Força, à vontade. À vontade. Depois, se calhar, tens-me lembrar a pergunta, mas em primeiro lugar, a questão da filhota tem exatamente esta, quer dizer, tem muito a ver com a questão que se aprende por imitação, não é? Que lá diz os psicólogos da aprendizagem e desenvolvimento, este é o do Bandura, e de facto, quer dizer, se os miúdos, para eles, quer dizer, se para o adulto de referência é importante a leitura, evidentemente que eles querem fazer igual, e portanto, se pode ser leitura, pode ser estar a olhar para o telemóvel, não é? Não, pronto, sem desprimor para o telemóvel, mas quer dizer, de facto, vem a ver com isto, se eles na escola lhe dá importância, em casa também, ela quer imitar aquilo que acha que valoriza. Mas gostava também de valorizar aqui a ideia das idas dos escritores às escolas, que me parece muito giro, porque eu tenho tido o privilégio de assistir a muitos, e normalmente há sempre a pergunta do costume, que é de onde é que vem a tua inspiração? E de repente vem, não é? Inspiração em quê, não é? Como, pronto, eu faço qualquer coisa assim que tivesse, não imagino como é que é, mas pronto, é sempre a ideia da inspiração. Mas isso para dizer que eles de repente verem uma pessoa de carne e osso à frente deles, aquele que escreveu o livro que lhes fez rir, ou que lhes fez chorar, ou que fez disputar uma série de sentimentos, é interessantíssimo. Isso de facto não há nada que pague, ou não há nada que faça mais, ou faça bastante, enfim, pela promoção de leitura, que é a visita de um escritor que se dispõe a conversar com os miúdos, um bocado de tempo. Depois também queria valorizar um bocadinho a questão das novidades, dos livros novos, de diversidade de géneros, é importantíssimo. As bibliotecas, algumas, de facto, sofrem da falta de financiamento, e isso é um handicap enorme. Portanto, não há nada pior para a promoção da leitura que chegar a uma biblioteca e ver os livros todos estragados, ou ver os livros que não há novidade nenhuma, ou não haver lá género, quer dizer, não haver uma diversidade de géneros, não há o género literário do gosto da bibliotecária, mas há do bibliotecário, mas não há às vezes outro tipo de livros, não é? Não estou a entender, achas que isso está muito também agregado à questão do município, uma aposta também nessa perspectiva cultural, sim. Etc. E isso é claramente uma responsabilidade que deve ser, também se pode obter livros e há várias formas de obter, mas acho que deve haver por parte da autarquia um grande investimento nessa, se assume-se como uma estratégia local para a promoção da leitura, etc. Tem que haver... Mas é isso, é porque, quer dizer, vamos lá ver, é assim,
Pronto, como estou muito ligado à escola, a questão de, quer dizer, se ele não percebe o que lê, também não percebe história, nem geografia, nem matemática, não percebe nada, porque ainda está a deletrar uma palavra, quer dizer, nem conhece o som da palavra, quer dizer, não é? Nunca, foi pouco habituado a ouvir histórias, ou a ouvir os outros a lerem em voz alta, e portanto, de facto, há uma questão que os estudos nos ajudam a perceber, que primeiro vem a voz e depois é que vem a leitura e a escrita. E, portanto, quer dizer, os miúdos não deviam sair do jardim de infância ou do pré-escolar sem terem ouvido todos os sons da língua portuguesa. Isso é uma coisa fantástica, quer dizer, não... E, portanto, a importância que têm os pais, a importância que têm os adultos, ou a importância que tem o jardim de infância, para nos fazer ouvir os sons, porque, de facto, depois leem os sons que já estão na cabeça deles, não é? Bom, agora perdi-me com as perguntas, mas basicamente... A questão aqui era como é que se consegue, tens uma visão mais holística e mais transversal pela tua experiência de coordenação, e portanto, como é que se consegue consertar esta questão aqui das bibliotecas escolares com as bibliotecas municipais e com a educação literária e a ação da educação literária, né? Como é que se conserta isto tudo? Não, em primeiro, quer dizer, agora já voltamos à mesma questão. Quer dizer, as escolares e as públicas e as municipais, pronto, trabalham em conjunto e ali há um bom exemplo da Alcochete, mas, quer dizer, é raro o município em que a coisa não funciona. Quer dizer, às vezes de excelência, às vezes há uma colaboração ainda mesmo enorme até com a divisão de educação e o financiamento, mas basicamente as pessoas sentam-se uma vez por mês, ou até mais, para planificar em conjunto, não é, para trabalhar, e portanto conhecemos os rostos, conhecemos os nomes, temos os telemóveis, e isso é fantástico. Há aqui um trabalho mesmo importante. A segunda questão é exatamente pôr a leitura no centro dos planos de atividades, e portanto pode haver muito concurso, muito projeto, muita coisa interessante, mas de facto tem que haver tempo para a leitura, e para a escrita, chamemos-lhe assim, não é? E portanto há aqui uma série, quer dizer, eu sei que muita coisa está inventada, o que importa é de facto fazê-la, quer dizer, não é dizer que se pode fazer, mas fazer. E portanto estávamos na questão, por exemplo, há uma coisa tão simples como isto, que são os 10 minutos de leitura, que o projeto Read On trouxe para Portugal. Evidentemente também já havia antes, evidentemente escolas que faziam 5 minutos de leitura, ou faziam a semana da leitura, mas estes 10 minutos que foram apoiados depois pelo PNL, financeiramente, têm resultados extraordinários, porque os miúdos leem de facto de forma muito livre, ou deviam ler de forma muito livre, e isso tem mesmo ganhos. Eu já agora vou-me atrever a partilhar aqui o ecrã, só um bocadinho, porque no agrupamento em que trabalho, eu espero ter tempo para isto, é uma coisa rápida, mas que me ajudava porque tenho aqui um slide sobre isso. No agrupamento em que trabalho, nós já temos 10 minutos de leitura há 4 anos, vamos entrar no 5º ano. Só um segundinho, agora, isto de facto a gente quer ser rápido e... Não faz mal. Pronto, e perguntámos aos meninos, penso que estou a partilhar já, certo? Sim, estamos a ver. E depois falo aqui no outro projeto também, mas perguntámos em cada final do ano, perguntámos aos alunos e aos professores e aos colegas o que é que eles achavam da iniciativa. Portanto, basicamente, 10 minutos de leitura eles leem 10 minutos todos os dias, em qualquer que seja a disciplina, portanto, seja português, inglês, matemática, história, físico-química, educação física. De facto, já sabem que a aula começa ou às 8, ou às 10, ou ao meio-dia, com 10 minutos. E a avaliação dos miúdos é interessantíssima e, de facto, faz todo o sentido, que é, em primeiro lugar, isto é 2018, mas também tem 2019, 20, era um slide que tinha aqui numa apresentação que fiz há pouco tempo, que faz realmente o gosto para a leitura, portanto, porque finalmente, enfim, é exagerado, mas enfim, olha, permite-se-me isto, mas ler livros que gostam, quer dizer, de facto, quanto mais lê, mais gosta de ler, e quanto menos lê, mais dificuldade tem, não é? Portanto, eles acham que de facto aumentou o gosto para a leitura. Mas também a concentração, a aula depois corre de forma diferente, e portanto os miúdos estão mais concentrados, não é? E depois, sobretudo, esta ideia de enriquecer o vocabulário e a compreensão do que lê, e também não é insignificante. E muitas vezes vê-se miúdos a perguntar ao outro, olha o que é que isto significa, ou ao professor, não é? Venha cá, chama. E isto é maravilhoso, perceber que esta iniciativa tem estes impactos tão grandes, e quem não aproveita, quanto a mim, faz mal, não é? E já agora, só que já peguei na partilha de ecrã, isto também este é de 2020, portanto há bocado mostrei uns dados de 2018, e foi perguntado aos alunos do meu agrupamento, o KGHT, a percentagem de livros, portanto, que leram 3 ou mais livros ao longo do ano letivo, através dos 10 minutos de leitura, não é? E, portanto, temos aqui o 4º ano, 47% leram 3 ou mais livros, depois 61, 62, aqui o 8º e 9º ano parece menos, mas são livros de meio ao fogo, não é? Portanto, não é aqueles livros só os mais fininhos ou qualquer coisa assim.
portanto, ler 3 ou mais livros a um quarto dos alunos no 9º ano, acho fantástico. Portanto, era por aí, quer dizer, estas iniciativas estruturadas que os adultos valorizam, que os adultos também têm em consideração, acho fantástico. Paula, há uma coisa que eu já reparei que sei, embora não tenha abordado essa questão, é que a Biblioteca de Alcochete é uma biblioteca que pertence à rede de bibliotecas da Unesco. Sim. Como é que tem sido essa experiência? Conta-nos lá. Olha, para ser muito sincera, nós não temos tido um papel muito interventivo nesse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho costuma ser da representação do coordenador. Nós temos tido algumas dificuldades graves nesse sentido. Nós neste momento também estamos sem a coordenação e esse é um grupo de trabalho muito específico do qual eu não faço parte e nós não temos, na verdade, uma grande contribuição. É o que posso dizer. Claro, claro. Não, aquelas coisas a melhorar. Claro. Não vale a pena estar aqui a dizer que fazemos, mas por acaso não levantei esta questão, como nós estamos imbuídos por esta dimensão da Unesco e de facto a CNU, a Comissão Nacional da Unesco, tem feito muito para envolver várias dimensões da sociedade, nomeadamente as bibliotecas municipais, neste desafio de abraçar os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E sabendo, foi um excelente passo que foi dado, né, em tornar, nessa candidatura da Biblioteca Municipal de Alcochete, em fazer parte da rede Unesco, e espero, e tenho toda a certeza que daqui para a frente a coisa vai ser mais intensa, e contem connosco, está bem? Porque nós somos uma escola superior de educação pertencente à rede educativa da Unesco, portanto estamos disponíveis para trabalhar convosco e fazer o que vocês entenderem, e parcerias, e organizarem o que vocês entenderem em prol deste desenvolvimento da literacia, e claro que todos vós estamos todos no mesmo barco, e o João também fará aqui o favor de se associar a estes objetivos que são fundamentais, que são os grandes pilares da Unesco. Paulo, para além desta questão da Unesco, que foi uma à parte, até que ponto é que a escola, a biblioteca, os mediadores estimulam o ler por prazer? Isto é uma questão, nós já temos estado aqui muito em torno disto, mas tentar clarificar um bocadinho até que ponto é que a escola, e da experiência que tens também nas escolas e em vários espaços, também de mediação, como é que nós podemos estimular o ler e o prazer de ler? Isto, para ler é preciso ter o tal prazer que o João falava, e é preciso ter aqui, gostar, né? Tem que se gostar para poder também ensinar. Eu imagino isto também, sendo nós uma escola superior de educação que estamos a formar futuros professores, no pré-escolar, no primeiro ciclo e também no segundo ciclo, é determinante que nós consigamos motivá-los também para isto, enquanto estratégia dentro de um conceito de educação mais formal, enquanto estratégia de sala de aula, também desenvolver-lhes estas competências, né? Empoderá-los nesta área. Como é que isto pode ser feito? Como é que se pode estimular? Isso tem muito que ver com... para quem? É para falar, ok. Paula, João, estás à vontade. Podes perfeitamente interromper e dar a tua opinião. E como a Elizabeth e a André, sintam-se à vontade. Paula. Tem muito que ver com o perfil do mediador, com o facto do mediador ser um leitor convicto e ter capacidade de seduzir os seus leitores. Trabalhar em articulação, ir ao encontro do leitor onde ele estiver. Nós também temos um projeto que é o Tinónio dos Livros, que também vai aos hospitais. Já retomamos, por acaso estava a ouvir a Elizabeth a dizer que ainda não retomaram, nós já retomamos este mês, temos o Garcia de Horta e temos também o Hospital Distrital Barreiro Montijo, e estar presente e fazer atividades regularmente. O nosso Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, o SAP, funciona desde 2008 e o que é facto é que nós temos um plano de atividades feito em cooperação e com uma grande regularidade. Acontece todos os meses temos não só a reunião, mas também atividades que avaliamos em parceria. A questão de promover a leitura e de seduzir os leitores também tem muito a ver com o investimento do mediador nas suas próprias competências
e ver muito do que os outros fazem, partilhar muito também daquilo que se faz entre bibliotecas. É o que eu acho. João, ias acrescentar qualquer coisa? Ok, sim. Havia uma questão que eu agora começo a valorizar muito mais, que é a questão das bibliotecas, pronto. A questão da rearrumação das coleções. Portanto, normalmente as bibliotecas escolares e as públicas organizam a sua coleção, que têm livre acesso, mas arrumam por ordem alfabética dos autores, não é? Mesmo na ficção. E acho que as livrarias aí nos ajudam imenso, e eu agora também, já agora vou tomar outra vez a liberdade de partilhar outra vez o ecrã, que eu não devia ter deixado isto. Mas, por exemplo, esta ideia dos livros arrumados, como vês na FNAC ou na Bertrand, não é? Portanto, por temáticas, parece-me bem interessante, sobretudo porque, de facto, os miúdos às vezes estão à procura de respostas para determinados assuntos. Eu lembro-me da filhota de uma pessoa que está aqui a assistir, dizer que foi à biblioteca à procura de um livro sobre carros, não é? E alguém, quer dizer, era pequenota. E então alguém lhe dava uma história que os carros eram os protagonistas e, portanto, falavam do sentimento, não é? E a ideia, não, ela queria mesmo do carro com matrícula, não é? Como funcionam. Eu acho isso giríssimo. Muitas vezes não há nas bibliotecas esta questão das mulheres sem medo, não é? Portanto, já começa a aparecer e a Andreia falou muito bem nessa questão, não é? Já começa a haver uma diversidade de temáticas, mas quer dizer, esta questão da rapariga se ver representada, que tem ideais, tem objetivos, que é valorizar, não é? Aqui as descobertas científicas, a arte, aqui também a questão da raça, chamemos assim, pronto, quer dizer, evidentemente é raro ver nas capas dos livros personagens que não sejam brancos, não é? E isso também acaba por ser importante, porque há determinados públicos de facto acham também só os brancos é que são protagonistas, não é? Mas João, ninguém... posso Pode, fazer já à aqui vontade, interrompe-me. Tem a ver com duas questões. Interrompe-me à vontade. Acho lindamente essa arrumação e realmente é uma tendência das livrarias, mas para isso o livreiro tem de ter uma muito boa formação e ter conhecimento de todos os livros que lhe entram para dentro da loja. E infelizmente nos grandes grupos isso não acontece, não é? Portanto, se for a livrarias focadas onde o dono é livreiro ou muito pequeninas, independentes, aí temos esse tipo de tratamento e eles realmente sabem, se eu quiser um livro sobre um cavalo com asas, ele sabe onde é que há de encontrar um cavalo com asas. Pronto. E depois pode levar também a uma perspectiva redutora do livro, ou seja, a questão do livro para, ou seja... exato, sim, não. Eu quer dizer, quem procura, não é o livro para, não. Ou seja, facilita imenso essa arrumação e realmente cada vez mais, este fim de semana estive na 100ª página e de facto nota-se que isso era uma tendência mais no estrangeiro do que aqui em Portugal, essa arrumação temática. Pronto, mas tem estas duas dificuldades, de facto. Pronto. João, eu vi aí um slide muito giro, põe lá, esse aí do mapa. Este aqui, é porque eu como leitor, esta questão aqui achei... Isto já foi há uns 2 anos, não sei, foi quando começou as comemorações do 5º centenário da Rota de Magalhães, não é? Isto é um descartável com o Expresso. Eu sei que tive uma meia hora a olhar para isto e perdido, não é? E também é importante, quer dizer, eu sobretudo aqui perdi-me muito, foi aqui no Estreito de Magalhães. Ele teve 6 meses ou 8 meses, já nem sei. De setembro, não é? Novembro a novembro, quase um ano. A passar aqui o Pacífico todo é uma coisa impressionante. Quer dizer, não faz a guarda, acho que fez aqui a guarda aqui a meio. É assim, pronto, a gente depois perde-se com isto, quer dizer, e esta ideia também Mas olha, eu vou agarrar aqui já, João, para lançar, acho que é no último, vai ser no dia 2, sim. Vai ser apresentado exatamente um dos livros, é sobre a Rota de Fernão Magalhães. Exatamente. Vai ser, portanto, não podem faltar. Pronto. Foi uma publicação lançada por mim pelo Alexandre Honrado sobre isso, e que veio depois a motivação foi exatamente a questão dos 500 anos que estamos a comemorar agora. Exato, estamos quase foi giríssimo. Todas estas ideias, sim. Desafio. Este aqui, o Manau que volta para trás, as revoltas, eles acharem que eram todos, não é? É uma coisa impressionante, quer dizer, tudo isto também é leitura e tudo, não é? E não é só a questão quer dizer, das relações humanas, e que também evidentemente são importantes para me descobrir com os outros,
mas também abrir a porta a outras leituras. E isto é um trabalho que se faz com os bibliotecários nas escolas, portanto, há outro tipo de leituras. Eu ler em voz alta já agora, mas eu não queria perder um bocadinho com esta apresentação. Queria, por exemplo, falar aqui, já que estou aqui virado, era a questão também de outras iniciativas que se podem colocar para a promoção de leitura. Isto foi o próprio projeto Read On, com os 10 minutos de leitura, mas também promover a escrita criativa, ou o laboratório de ficção, no fim de contas, é trabalhar a obra de um autor e poder permitir-lhe dar um bocadinho a volta e falar com o autor. Eu ia-te perguntar isso, para falares um bocadinho sobre o Read On, que acho que é um projeto fantástico, um projeto europeu, não é? Feito com os países da Escandinávia e com a escola, foi da Charneca, se não estou enganado. É, da escola da Charneca. No fim de contas era um projeto. Foi um projeto que já terminou em dezembro, mas que juntou 6 países e 7 parceiros. Portanto, a norte, aqui o oeste e o sul, não é? Portanto, no fim de contas, mas só 2 é que eram escolas. Portugal, uma escola norueguesa, a norueguesa não sei dizer, nunca saberei dizer, que é demasiado complexo para mim. E a escola portuguesa, de Cascais, tem depois 5 festivais de literatura. E basicamente, o que nós trabalhamos foi com miúdos de 12 aos 19 anos, miúdos jovens, não interessa, eu chamo sempre miúdos. E isto tem uma primeira conclusão, é assim, de facto a questão da leitura não é simples. Se fosse simples, não eram aprovados projetos destes, e portanto é preciso sempre fazer qualquer coisa, não é? E é um problema também, não é só português, é um problema europeu e mundial, em que eles parece que deixam de ler, e portanto a ideia é propor-lhes qualquer coisa mais organizada, mais estruturada também da forma como eles gostam, quer dizer, não é que tenhamos, mas quer dizer, podemos fazer atividades de leitura utilizando as novas tecnologias ou ideias fora da caixa. E portanto estava a falar nos 10 minutos a ler, em atividades de escrita criativa, em atividades então de trabalho com obras do autor ou de autores. Aqui é usar as novas tecnologias, seja o podcast, seja o vídeo, para contar a sua história. A ideia dos passaportes era a ideia de, por exemplo, no caso português, com as literaturas lusófonas, no caso irlandês também com o inglês, com a América, os autores da diáspora, chamemos-lhe assim, os autores que falam, da diáspora não é bem assim, não é? Dos falantes da língua nos vários pontos do mundo. Também trabalhar a ilustração e a banda desenhada para promover a leitura, aproveitar os recursos da web, e depois aqui foi uma proposta mesmo de escrita de textos em conjunto com os escritores. Foi uma proposta fantástica, em que em Portugal trabalhámos ao longo de 3 anos com 14 escritores diferentes, e cada um dos miúdos tiveram a possibilidade de criar o seu próprio texto. E isso acho assim uma coisa que me tocou. João, e que lastra que isto deixou? Nós temos agora um festival que vai continuar? Sim, vai continuar. Não este ano letivo, mas este ano civil, prevemos que sim. Olha, isto há aqui é um exemplo fantástico, é de um projeto que nasce de escolas, né? Onde também teve aqui uma quarta parte de responsabilidade no projeto, mas depois o facto de o próprio município ter tido a capacidade de abraçar a ideia dele, este projeto, e dar continuidade, portanto, ficar aqui com a chancela da própria Câmara, portanto, e isto, parabéns à autarquia que optou por agarrar o projeto e apoiou, né? Acho que foi já agora, Miguel, eu não queria monopolizar, mas se me der, prometo que não vou passar os 5 minutos, mas tinha já um filme aqui, das especialidades, sim. São 5 minutos, mas eu vou perguntar sobre este projeto, eu sabia que estavas à frente. Este projeto acho que era importante partilhar com os nossos participantes, sim, porque pode envolver escolas, e isto é um projeto muito, muito giro, sim, e que permite as escolas se envolverem. Eu vou só mostrar, mas nós fizemos durante 4 anos e vamos continuar, portanto, este aqui ainda foi no presencial, é 2019, mas podíamos mostrar o 2020, o 2021 com o Jackie e com uma dinâmica até nacional. Aqui teve uma dinâmica muito local, mas este, por exemplo, o 2021, aproveitando as potencialidades que a Zoom nos dá, fez-nos ter uma dimensão nacional e internacional. Mas vou só mostrar, por exemplo, isto foi no Solar dos Jagalos, para quem conhece o Conselho de Almada saberá onde é, e vou só mostrar 2 ou 3 minutos, está bem? Aqui é... Quando bateu a última badalada, eles ouviram os troncos.
Ops. Olha, agora. Bom, ok. Eu já vi que estou com problemas de internet. Resolveram criar um hino para este festival, que já merece. Durante esta apresentação, aquilo que nós fazemos, a escrita e a parte musical. Não sejas louco, tu vais ficar bem. Se o teu homem te maltratou, trocou por alguém, ele é que é louco, tu vais ficar bem. As suas noites, vou passar um bocadinho mais à frente. Não têm nada na cabeça, que não são ninguém, que não acrescentam nada. Esta é a antologia. Que vocês possam ouvir. Em torno desta antologia, que surge no âmbito deste grande projeto que é o Bidorn, e tem cartas de amor giríssimas, que aquelas personalidades todas funcionavam em conjunto. As pessoas veem o amor como sendo uma coisa que Estes são os autores. causa medo. Quem não lê não viaja. Exatamente. Quem não lê não viaja, exatamente. Pronto, eu vou parar, que eu também não quero estar a monopolizar. Não, e Mas foi um basicamente é a espetáculo, ideia, não é? foi um evento que não é só, foi um espetáculo. Não é? A ideia também vários de aproveitar uma processos série, sim, e várias formas de promover a leitura. a literacia e o livro, mas de forma muito animada, e acho que recomenda-se, quando se organizar, temos que lá estar, todos. Olha, eu gostava aqui ainda de lançar, estamos a entrar aqui na reta final da nossa tertúlia. Há um aspecto que ainda não falámos aqui que me preocupa bastante, tem a ver com as questões das desigualdades sociais. Temos meninos que têm capacidade de chegar aos livros, porque os pais assim também conseguem, permitem, mas também sabemos que há muitas realidades dissonantes e carenciadas e que não é fácil chegar, incutir o espírito da leitura ou fazer até chegar aos livros, não é fácil. Eu lançaria aqui, eventualmente, à Paula esta questão. À Paula não, à Elizabeth, que ainda íamos começar agora a ronda outra vez. Elizabeth, exatamente, pode ser, aliás, qualquer uma de vós. Eu lançaria... Eu acho que aqui o papel das bibliotecárias, das nossas bibliotecas escolares, é fundamental, e são elas que, desta forma, não é, já que há essa desigualdade, podem ajudar. Portanto, eu tenho consciência que há escolas que, se calhar, há meninos que realmente não têm os livros em casa, mas que depois têm a requisição de livros nas bibliotecas é tão boa que acaba por, pode não ser a mesma coisa, mas não é por isso que deixam de ler. Não é? Um bom leitor não tem que ter necessariamente livros em casa, não é? E as bibliotecas escolares nos últimos anos têm efetivamente desempenhado aqui, temos aqui bibliotecários que, de certo, não me deixam mentir, não é? Têm feito aqui um excelente trabalho nas escolas nesse sentido, onde, não é? Quem quer tem acesso ao livro. Não é? Portanto, eu acho que sim, não podem adquirir, não é a mesma coisa, como eu costumo dizer, ter um livro na mão faz todo o sentido, vamos cá ver, não dá para comparar, mas se estamos a falar de leitores e de formar leitores, as bibliotecas escolares aqui têm um grande papel, e as nossas bibliotecárias, não é? Portanto, e elas estão aqui, podem opinar se estão a fazer um bom trabalho ou não. O problema, eu só ia complementar o que a Elizabeth estava a dizer, o problema é quando a escola não tem biblioteca, não é? E a deslocação à biblioteca municipal é problemática, e poderão dizer, não, todas as escolas têm biblioteca. Mentira, nem todas as escolas têm biblioteca. Há muitas escolas sem biblioteca, sem figura de professor bibliotecário, sem visita de alguém que faça esta ponte entre o livro, a leitura e o aluno. E eu acho que isso seria um próximo passo fundamental para a democratização do livro e da leitura no ensino.
Pronto. André, desculpa interromper, mas é assim, eu de facto acho que está muito por fazer e, portanto, na Sociedade da Pedagogia está muita coisa feita. Mas em relação já agora à questão das bibliotecas e dos professores bibliotecários, a questão é só para enquadrar, que é para se perceber. De facto, existe um rácio, evidentemente que o ideal era haver um professor bibliotecário por biblioteca, mas às vezes há bibliotecas que não conseguem ter sequer condições para ter, as escolas não têm condições para ter uma biblioteca, ou porque a biblioteca pública é ao lado, ou porque tem um número de alunos tão reduzido que não justifica o investimento, mas de facto devia haver serviço de biblioteca, isso devia haver em todo o lado. E nem sempre o professor bibliotecário tem condições para o fazer, ou nem sempre é proativo o suficiente para isso. Mas de facto, quer dizer, não está previsto que exista em cada escola uma biblioteca, por não fazer sentido. Por exemplo, às vezes tem bibliotecas ou há espaço, ou as escolas têm um espaço tão pequeno que não permite a instalação, ou porque têm menos de 80 alunos, ou então vai encerrar, quer dizer, agora de facto devia haver um serviço, ou devia haver mais professores bibliotecários, e de facto não há, sim. E às vezes não precisa de ter efetivamente uma biblioteca, basta ter um canto da leitura, exato. O armário da leitura, não é? Pronto, que fomente, numa escola pequena, de 80, 100 crianças, eu percebo, de facto, mas realmente faz falta essa figura. E depois é até criar alguma desigualdade quando eles se juntam no segundo ciclo, quando estamos a falar aqui de primeiro ciclo. E de facto, já não podendo haver a biblioteca, porque tem uma questão de espaço, de metros quadrados, por aí fora, e depois a questão de ter a figura do professor bibliotecário, ou porque não pode, ou porque não tem condições, ou porque às vezes não quer. Nós também sabemos que às vezes eles são muito concentrados na escola, a base do agrupamento, e acaba por se perder um bocadinho noutras, que se fomente realmente esses momentos. E às vezes há pais, há associações de pais, há professores muito dedicados na escola que assumem esse papel de aproximar o livro da criança, do aluno, do leitor. Eu tenho, nas minhas outras obrigações e responsabilidades, nomeadamente ao nível da variação, tenho feito um roteiro de educação para a qualidade, tenho passado por muitas escolas, tenho partilhado até estas experiências um pouco com o João, e tenho visto em algumas das escolas, não passei em todas ainda do município, mas em algumas das escolas, sobretudo as escolas básicas, primeiro ciclo, muitas delas não têm essa biblioteca, mas tenho que deixar aqui uma palavra aos professores que fazem um esforço imenso, sobretudo em contextos problemáticos, em escolas em que estão próximos de bairros sociais, etc., têm feito movido seca e meca para fazer chegar aos pais, à comunidade envolvente, os livros, têm projetos e planos muito orientados para famílias carenciadas, famílias que não têm capacidade de aquisição de livros, só mesmo a escola, portanto a escola empresta, muitas vezes aqueles livros que são livros que podem não estar atualizados, porque isso é outra questão que nos leva, e o João também já tocou aqui, é preciso cuidar dos acervos, é preciso que haja uma aposta muito grande por parte também dos decisores políticos em ouvir aqueles que estão nas bibliotecas, em ouvir aqueles que coordenam estes processos, e porque eles sabem, o João tem tido este trabalho, tem feito esse trabalho muito bem, e portanto tem articulado e sabe perfeitamente fazer este diagnóstico, até melhor que eu, mas também ele é testemunha que há muitas pessoas, muitas equipas de pessoas no terreno a tentar fazer aquilo, fazer muito com pouco. E isso é uma palavra que fica aqui para estes professores que não têm as bibliotecas como desejariam, mas que fazem tudo para poder fazer chegar o livro e fazer chegar essa palavra, essa mensagem das diferentes temas, das diferentes dimensões, dos sonhos dessas crianças todas, consegue fazer chegar a casa e quer dizer, tentar mitigar um bocadinho esta questão. Paula, não sei se queres acrescentar também alguma coisa. Queria acrescentar aqui que as bibliotecas são uma invenção fantástica como instituição das mais generosas alguma vez criada pelos homens, porque aqui as atividades da Biblioteca Municipal têm aqui o fundo da gratuitidade. Nós procuramos ir ao encontro dos leitores nas escolas e nos meios socioeconómicos mais carenciados. Portanto, descentralizamos as nossas atividades para ir ao encontro dos alunos. Na escola com mais carências, que é do PACIL, fizemos uma candidatura ao programa das bolsas e apoios da Fundação Carlos Gulbenkian, e apesar da escola não cumprir os metros quadrados necessários para a instalação de uma biblioteca escolar,
O que é facto é que a Gulbenkian deu-nos um fundo para a aquisição de mobiliário e também acervo, e cuja bibliotecária não é uma professora, mas é uma voluntária da leitura que faz parte da nossa bolsa Conselhia. Era o que eu queria dizer em relação a isto. E é excelente complemento. Já agora, só um bocadinho, mas eu acho de facto, eu agora vou dar o papel negativo. Acho que era preciso fazer muito mais para a questão das desigualdades sociais, muito mais mesmo. E portanto, não queria até pôr o foco no muito que se vai fazendo, mas não sei se estão suficientemente atentos, porque a questão é que às vezes promove-se um concurso, promove-se qualquer coisa e aparece aqueles miúdos que têm mais condições, não é? E depois ficamos satisfeitos com os bons resultados e esquecemos que se calhar aqueles que mais precisavam também não foram mais ativos. Mas de facto há aqui um trabalho que é preciso fazer com os financiadores e, portanto, com a autarquia, evidentemente, com mecenas e com os professores bibliotecários também. É um trabalho que nos insiste muito, é exatamente se candidatarem a projetos de financiamento, porque promover a leitura sem livros não se consegue. E com livros velhos ou com livros estragados não dá. Não quer dizer que haja em todo o lado, mas é exatamente esta ideia do financiamento e, portanto, e sobretudo fazê-los chegar a quem mais precisa. E essa é uma angústia minha. É só para dizer que é uma angústia minha. Mas pronto, olha, já agora de repente para a Paula, queria dizer isso há bocado e depois esqueci-me. Por exemplo, na construção de bibliotecas escolares, aqui no Concelho de Almada existe 1, 2, 3 que tinha biblioteca e tem, e de repente aparece um polo da biblioteca pública no outro lado da rua. E, portanto, nem faz muito sentido construir, às vezes, bibliotecas sem planeamento. Não estou a dizer que, não estou a contrariar este investimento. Estou a dizer que é preciso pensar em rede, não é? E, portanto, eu já disse àquela biblioteca que não faz muito sentido investir no seu fundo quando os miúdos forem atravessar a rua e têm os livros todos da biblioteca pública. Se não têm hoje, têm amanhã, porque basta pedir, não é? E, portanto, há aqui um trabalho de colaboração que é fundamental. E, portanto, se calhar há sítios em que não é preciso abrir novas e se calhar há sítios, como no Concelho de Seixal e de Almada, em que não há e precisava de haver bibliotecas, não é? E, portanto, tem que se arranjar um espaço. Mas já agora, termino já, a questão do Banco da Livros faz um trabalho também fantástico, não é? Porque promove também a leitura e também constrói bibliotecas itinerantes no sítio onde não as há e, portanto, há aqui um trabalho de parceria que é fundamental. Fez-me lembrar, João, a questão de ficamos contentes porque eles aparecem e leem, mas são sempre os mesmos, como as maratonas da leitura ou como o leitura em voz alta. Agora está-me a faltar o termo Concurso Nacional de o Leitura. Concurso Nacional de Leitura, não é? Esses já são leitores, não é? Exato, isso mesmo. Pelo menos a maioria já serão Sim, leitores. Exato. O que interessaria, diria eu, aqui por Carolice, porque eu vejo de fora, que seria interessante era conquistar outros para lá estarem nas maratonas e nos concursos. Pois, exato, não, quer dizer, exato, pronto, não, também agora de repente estou aqui a falar em público, mas sim, mas eu tinha essa noção, não é? Que há iniciativas que precisavam ser ou repensadas e a outras que calhar fazer outras também, que apanhassem estes públicos que têm dificuldade de acesso das condições sociais degradadas, não nos podem, porque também a escola também tem esse problema, não é? Que reproduz desigualdades. E, portanto, e às vezes também a deseducação do livro que se lhe é dado. Por exemplo, um aluno ou um jovem que não tem grande aquisição ou grande formação leitora, se calhar não pode ir para um livro X para aquela designada faixa etária. Eu lembro-me de um projeto BBT que há muitos anos em Lisboa, onde miúdos de uma zona muito carenciada em Lisboa eram conquistados com livros para bebés, ou seja, livros catálogo, com uma palavra, com uma ação, e eles foram conquistados assim. Portanto, se lhes fosse aplicado uns livros para a idade deles, que era aos 10 anos, se calhar o sucesso do programa não teria acontecido. Isso é um bocadinho ao encontro daquilo que dissemos há pouco, e vocês disseram há pouco, e é verdade, quer dizer, é preciso haver também uma preparação do próprio mediador. Não é? E é preciso haver essa sensibilidade, capacidade de diagnosticar. Então, quando estamos a falar nos projetos mais alargados, é fundamental perceber muito bem com que medida é que estamos a trabalhar, isto mais num contexto educativo, naturalmente, para se conseguir adequar e chegar a esses jovens ou crianças da melhor forma possível. Às vezes é o desajuste, né? Muitas vezes nem sequer é aquele, há pouco levantava-se a questão, mas que livros é que os miúdos procuram, não é? Eles próprios curiosos, eles próprios descobrirem esse livro e a partir daí então se calhar percebemos o que é que eles querem, o que é que eles gostam de ouvir. Uns
a maioria tem essa capacidade, mas os mais pequeninos não têm, né? E vão ter que ir descobrindo com a mediação. Mas entrando aqui nesta fase já de encerramento aqui da nossa tertúlia, gostava de vos pedir uma mensagem a cada um de vocês, uma mensagem para quem lá está do outro lado. Quem está a participar, Andreia, o que é que tu dirias e essas mensagens é que tu dirias para os pais, para quem visita o teu espaço? Que mensagem queres deixar nesta comemoração desta Semana da Leitura e do livro? Que ler dá trabalho, portanto, desengane-se quem achar que ler não, que é muito fácil, e não, ler dá trabalho, mas dá muitos frutos. Ou seja, os frutos que nós escolhemos da leitura são sempre especiais, mais saborosos e mais sumarentos. Portanto, e depois, às vezes concentramos muito na leitura, mas na escrita. Falta-nos um bocadinho esta componente ou de ligarmos para a escrita. Eu continuo a achar que estão os dois muito ligados, as duas áreas muito ligadas, a escrita e a leitura. Mas sim, dá trabalho, é uma planta que é preciso ser podada, regada, tirar o bicho, etc. Mas com certeza os frutos vão-nos saber melhor ao serem provados. Elizabeth, no teu contexto, que mensagem é que tu queres deixar? Olha, eu deixo uma mensagem que tenho dito aqui a muitos meninos que visitem escolas, percebam as leituras das ilustrações. Hoje em dia as ilustrações do livro infantil estão, não todas, mas com uma qualidade excepcional, se calhar nos últimos 5 anos, não diria muito antes, mas os novos livros têm segredos nas ilustrações, e a nossa editora tem efetivamente alguns livros com segredos, e mesmo na livraria, os livros em inglês que vendemos também, mas falando aqui dos meus, e é o que eu costumo dizer, vejam as leituras que vocês podem ter através das ilustrações, porque às vezes, e é normal, nós fazemos... Dá-me um exemplo, que eu estou curioso agora. Que segredo, claro, olha, por acaso não tenho aqui nenhum, porque estou no piso e está lá embaixo, mas há um muito chique que nós temos, que é esta Tenha Visita, porque isto é normal, e atenção, eu queria voltar atrás, isto é normal porque nós adultos também o fazemos, mesmo quando eu avalio um livro para possivelmente comprar direitos, a nossa primeira, ou pelo menos a minha primeira intenção é ver o texto. Eu vejo o texto, gosto do texto, poderei ou não gostar do livro dependendo das ilustrações. É normal, pronto, isso acontece porque um livro pressupõe-se que é para ler, não é? Pronto, seja ler as imagens, ler o texto, pronto. Mas de facto, depois estamos tão concentrados, e é normal, nós abrimos o livro, até estamos a ver as imagens, mas estamos tão concentrados no texto e naquele pedacinho ali, naquele retângulozinho ou naqueles 2 retângulozinhos, as páginas duplas, que às vezes nos esquecemos de olhar com um pormenor para as ilustrações. E então é muito giro, porque há narrativas escondidas que estão por detrás das histórias, e é muito giro termos esse cuidado. Então, o que eu tenho dito aos meus alunos, eu também sou alunos ou crianças que visito, e mesmo professores, leiam as ilustrações, porque às vezes elas passam despercebidas e têm lá muita coisa, e quando lhes damos a conhecer isto através de um livro, depois é giro porque eles vão procurar aquilo em todos os livros. Pois é. E nem todos têm, atenção. Só porque isto de ser ilustrador também, eu nem sei o que é mais difícil, se ser ilustrador ou escritor, na verdade. E de facto, é o que a Ana está a dizer, quando eles adoram, quando eles descobrem, adoram. É verdade, Ana, é verdade. É verdade. E de facto, a última levada de ilustradores que temos, não são, por exemplo, nós temos livros na editora de ilustradores, bons ou menos bons, não importa, mas que já são ali dos anos 80, 90, que continuam a fazer livros que não trazem mistério nenhum nas ilustrações. Os livros são bons, as ilustrações são boas, mas não têm aquela coisa dos novos ilustradores. Ok, o novo ilustrador já tem uma riqueza diferente. Pronto, e isso é muito giro, ou seja, o que eu deixo aqui como mensagem é: leiam as ilustrações, porque efetivamente às vezes damos muita relevância aqui ao texto, e o livro é daquele autor ou daquela autora, e depois cada vez está melhor, atenção, mas o ilustrador ainda fica um pouco
nomeadamente ainda no campo português, ainda fica um bocadinho aquém, infelizmente, do autor-escritor. E temos que começar aqui a reverter ou pelo menos a equilibrar as duas coisas. Muito bem, Elizabeth. João, mensagem que queres deixar? Mais aqui tu que estás numa relação aqui com os decisores políticos e com as escolas e com os coordenadores, que mensagem é que tu queres, como é que podem ajudar nesta missão de fazer as bibliotecas ainda melhores? Eu queria sobretudo chamar a atenção que uma mensagem um bocadinho de esperança, que as pessoas percebem que a leitura é importante e percebe-se mesmo no Ministério da Educação, quer dizer, neste momento tem planos mesmo de leitura e de escrita e tem projetos muito identificados e muito válidos, porque de facto a pandemia percebeu-se que trouxe como consequência a aprendizagem por fazer, não é? No plano de recuperação de aprendizagens está de facto a leitura e a escrita, o que é interessante. E queria também deixar, portanto, significa que há uma percepção do valor. E também a ideia que há uns anos, quando estudávamos estas coisas da Web 2.0 e das transformações da tecnologia que traziam à sociedade, não é? Falava-se em bibliotecas sem livros e que havia bibliotecas nos Estados Unidos, não sei onde, que estavam a dar cabo dos livros todos, e de repente todo esse processo foi parado e as pessoas perceberam que de facto o objeto livre é um formato que irá continuar, e percebe-se que valorizaram muito, que continua a ser valorizado e que há este repensar o papel do livro, e isso é importante, quer dizer, perceber que é central e que é fundamental para a construção do pensamento. Paula, mensagem, qual é a tua mensagem? A minha mensagem vai aqui no sentido da militância da promoção da leitura, independentemente do lugar, seja a biblioteca escolar, seja a biblioteca municipal, seja uma livraria, seja a escola, se faça a apologia da leitura e que se valorize a leitura não apenas com o seu impacto no futuro escolar, profissional, social, mas na leitura como a libertação, a evasão, o prazer, que é importante, o exercício da cidadania ativa, e que tão importante como ler é ter vontade de ler. Obrigada. Olha, foi um prazer imenso estar aqui convosco. Que riqueza dos vossos testemunhos, das vossas experiências, dos vossos trabalhos, da vossa envolvência, e tão importante que é esse trabalho e essas responsabilidades, porque são eles que, junto de pais, junto de professores, junto dos mais jovens, dos adultos, da família, vão desenvolvendo e vão empoderando, né, as nossas comunidades do ponto de vista desta literacia para a leitura e para o conto e para o reconto. Portanto, hoje conseguimos ver isto, conseguimos ver de uma forma heterogénea e muito diversificada, a partir das vossas experiências a diferentes níveis, o que é que este mundo da leitura nos traz, né? E por isso se celebra o Dia Internacional da Leitura, do conto, dos autores, enfim, em diferentes dias, mas isto que nós conseguimos fazer aqui hoje, somos uns privilegiados, estamos de facto num país, num contexto num país desenvolvido, mas quando olhamos para os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, eles estão a pensar muito naquelas comunidades que mais necessitam chegar lá à literacia e à leitura. E gostaria muito que houvesse no futuro, eventualmente, estas pontes com outras latitudes, com países que ainda precisam de se desenvolver neste nível, e através das novas tecnologias, né, e é através delas que estamos agora aqui a comunicar, talvez consigamos chegar também a essas comunidades e conseguir empoderá-las, que isso é o mais importante. Vou deixar aqui uma nota do que é que vem aí. Portanto, hoje tivemos esta tertúlia de desafios da promoção da leitura na atualidade. Vamos ter no dia 30, amanhã já, literatura e desenvolvimento afetivo da criança. Vamos contar aqui com a Ana Brioso, que está aqui entre nós também, tem participado aí, mandando aí algumas mensagens, partilhando algumas experiências. Vamos estar com a Luísa Ducla Soares, vamos estar com a Marlene Silva, do Instituto Piaget, a Teresa Mendes, do Grupo Morph. Vamos ter a nossa querida Ana Rita Leitão, que abriu e bem a tertúlia de hoje e que amanhã estará aqui entre nós para moderar este fantástico painel. No dia 31 iremos ter Literatura para Todos, Mediação, Bibliotecas e Universo Digital, com a Ana Beatriz Saraiva, do projeto Bando Livros. Vamos ter a Bru Junça, vamos ter a Cláudia Brites, bibliotecária responsável pela Biblioteca Municipal do Seixal,
o João Lopes também, o técnico responsável pela dinamização da Biblioteca Itinerante de Abrantes, e vamos ter o Orlando Teixeira, o diretor do Centro de Formação e Associação de Escolas do Seixal, Centro de Formação de Professores, e coordenador regional dos Centros de Formação de Associação de Escolas da região de Lisboa e Val do Tejo. Depois, fisicamente, estão desde já todos convidados, os que estão aqui comigo e os que estão lá em casa a assistir para a apresentação dos livros já no campus do Instituto Piaget em Almada. Vamos ter a Carla Mirra Tabai com a apresentação do livro de Inês, Um Povo Mais Feliz. Vamos ter aqui também o Alexandre Honrado, comigo próprio, na apresentação do tal livro que tem a ver com o Fernão de Magalhães. Vamos ter a Joana Barata com O Medo. Vamos ter a Ana Catarina Veiga, o Gabriel e o Bicharou que mudou o mundo, e vamos também ter uma obra em mirandês do Orlando Teixeira, que também se juntará a nós no dia 2 de abril, pelas 10 da manhã. Às 11h30 nesse próprio dia vamos ter uma sessão de contos. Começará com a Cristina Pimenta, professora bibliotecária da Escola Básica do Alto Minho. Vamos ter a Irina Carvalho, animadora sociocultural, também ligada à Escola Básica do Alto Minho. Vamos ter a Andréia Arsénio, educadora de infância, da Voz do Operário. Vamos ter a Rosa Gonçalves, contadora de histórias, que está também pela Junta de Freguesia de Fernão Ferro, que já lá vamos. Vamos ter também a Susana Filipe, contadora de histórias e técnica da Biblioteca Municipal do Seixal, que se juntará também nesse mesmo dia 2 de abril, pelas 11h30. Portanto, temos aqui 5 contadoras de histórias. Na parte da tarde teremos, às 15 horas, na Junta de Freguesia de Fernão Ferro. Ficam também convidados a quem puder comparecer, então, organizado pela Junta de Freguesia de Fernão Ferro, a Rosa Gonçalves, que irá contar também umas histórias giríssimas para toda a família. Contamos também com algumas exposições que vão estar patentes no Instituto Piaget, neste dia 2, com partilha de experiências, com o agrupamento de escolas Paulo da Gama e o agrupamento de escolas de Valmelhaço também com exposições. Vamos ter uma troca e doação de livros para crianças e jovens, cujo destinatário das doações é o Centro Juvenil Padre Amadeu Pinto, e no átrio do edifício C do Instituto Piaget, em Almada. E, portanto, temos muito ainda para conhecer esta semana, para vermos. Muito obrigado à Andreia por ter estado aqui connosco, também a Elizabeth, ao João, à Paula, ao nosso Luís Batista, que está por trás disto tudo, a fazer com que isto tudo aconteça. Não é? Também é muito importante, esta parte técnica é fundamental. A Ana não estará por aqui, mas estará cá amanhã. E, portanto, em nome do Instituto Piaget, da Escola Superior de Educação do Instituto Piaget, quero desejar-vos um excelente final de tarde para vocês e que nos acompanhem durante a semana, conforme puderem, que publicitem, que divulguem as iniciativas que vamos ter aqui, e até breve.